Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos bem-vindos
a nossa live da nossa União Municipal Espírita de Cachoeirinha, nossa primeira live do ano de 2021. Estamos aqui com a nossa querida irmã Tanise, trabalhadora da Sociedade Espírita Francisco de Assis, na nossa cidade, nossa vice-presidente da UME Cachoeirinha. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Muito feliz em recomeçarmos esse nosso projeto no ano de 2021, mais uma vez ao lado do nosso querido irmão Robson, trabalhador da Sociedade Espírita Vinha de Luz e atualmente presidente da nossa União Municipal Espírita da cidade de Cachoeirinha. E nada melhor, né, Tanise, que começar este nosso trabalho das personalidades do cristianismo e do espiritismo com o nosso irmão Paulo de Tarso. E para isso, nós vamos iniciar convidando a todos e a todas para fazerem a prece de abertura deste trabalho. Então, que possamos, queridos irmãos, queridas irmãs, através das mídias sociais, das redes sociais, mas sobretudo através dos nossos corações, nos conectarmos para essa noite de quinta-feira, estarmos juntos, imbuídos neste processo de aprendizagem, unindo nossos sentimentos e a nossa vontade com trabalhadores do plano maior, dirigentes espirituais da nossa União Municipal Espírita de Cachoeirinha, junto com todas as casas deste nosso município, dessa nossa cidade, assim como junto a cada coração conectado neste momento, para este trabalho doutrinário, público, para acalentar os corações, aproximar e, sobretudo, nos impulsionar para cada dia nos tornarmos espíritos melhores a caminho da luz, tal qual nosso modelo e guia, nosso Mestre Jesus. Assim iniciamos mais um trabalho. Que assim seja. Meus amigos, como nós falamos na abertura, o trabalho da noite de hoje é sobre o nosso irmão Paulo, Paulo de Tarso, também conhecido como o apóstolo dos gentios. E nós vamos, eu e a Tanise, abordar alguns aspectos deste nosso irmão, da sua caminhada, da sua obra, sabendo que esses 30, 40 minutos são realmente insuficientes para abordar tamanha obra. Mas este trabalho das personalidades do cristianismo e do espiritismo nos propõe a isso, né, Tanise? É um convite para darmos continuidade posteriormente, em casa, em grupos de estudo da nossa casa espírita, né? É verdade, meu amigo. Quando nós estudamos Saulo, nós temos um convite à nossa transformação íntima, à transformação moral, a qual Kardec nos conclama. Ele foi um exemplo dessa transformação. Ele não teve uma vida de grandes equívocos do ponto de vista de não seguir normas morais e éticas. Ele seguia toda a moral que lhe havia sido apresentada pela família, era extremamente fiel aos conhecimentos, mas um tanto inflexível. Saulo era um homem de caráter apaixonado. Até a gente fala Saulo e Paulo, alguns pesquisadores falam que Saulo era um nome em homenagem ao rei Saul. E Paulo tem o mesmo significado, mas é a versão grega do nome. E naquela época, grego era o idioma mais influente, seria como hoje nós temos a língua inglesa nos influenciando. É uma língua muito utilizada, era muito utilizada pelas pessoas cultas. Então, ele tinha essa segunda versão do nome. Provavelmente, como Saulo viajou muito, era necessário um nome que fosse mais fácil do ponto de vista internacional, para que ele fizesse as suas viagens, para que ele conseguisse ser facilmente, ter um nome facilmente reconhecido, pronunciado por pessoas de tantos locais como ele percorreu. E nós temos, né, o histórico de Saulo, como tu bem falaste,
Saulo um religioso, né, fervoroso, desde a infância foi preparado para ser um homem justamente religioso, arraigado às culturas, né, para a própria formação para ser um rabino, né. Falando então o grego fluentemente, também dominava a filosofia, a literatura grega, doutor da lei, formado por um dos maiores, né? E é engraçado que na literatura tinham 22 grandes doutores, né? E Gamaliel, um deles, e com umas características diferentes da de Saulo, né? Porque Saulo, ao mesmo tempo que era fervoroso, ele era muito rígido, né, nas leis, né, e Gamaliel já tinha mais o jogo de cintura, né, justamente para convergir, né, um complementar o outro, né, Gamaliel seu grande mestre, né, e tem posteriormente uma grande caminhada importante quanto difusor do cristianismo, né, Tanise? Uma coisa interessante é que Haroldo, que é um grande estudioso de Paulo, ele diz que exatamente nessa, ele converge com a tua fala, ele diz que Saulo, ele tinha um caráter muito apaixonado, ou ele amava muito, ou ele odiava muito. Ele era os extremos, né? E exatamente, ele precisou de um mestre com a flexibilidade e amorosidade de Gamaliel. Ele teve uma noiva que era dócil, meiga, como Abigail, e teria um cunhado que ele não aceitou, que trabalharia junto com ele durante a encarnação, que era Estevão, que também era uma inteligência brilhante, mas um coração extremamente afetuoso. E Deus fala conosco assim, ele nos coloca as pessoas que precisamos para que o nosso caráter seja moldado de acordo. As lições estão aqui. Só precisamos ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, não é, Robson? É. E a histórico de Saulo, ele nos mostra, enquanto cidadão romano, que ele conhecia profundamente as leis, né? E isso foi extremamente importante enquanto Saulo, a função que ele tinha, mas também extremamente importante para a sua caminhada posterior, né? E a obra nos traz, né, e a própria literatura que o Haroldo Dutra Dias nos traz também reitera essa questão, e o próprio Emmanuel, né, que Emmanuel também, difusor do trabalho de Paulo, né, nos traz que Saulo era um homem forjado, né, seu caráter foi construído para ser um homem institucional, né? E é assim que nos traz, né? Tanto no aspecto religioso, quanto no aspecto político, no aspecto social, ele levava quase que 24 horas por dia tudo o que ele representava enquanto instituição, né? É como se nós não vivêssemos a nossa vida como Robson Tanise, e vivêssemos a nossa vida no papel de profissionais que nós somos, ou de uma das entidades que nós representamos, né? Então, isso é uma característica de Saulo, né? Uma coisa que é muito interessante, Haroldo, até é interessante a gente falar aqui, né? Acredito que todos conheçam, mas as nossas bases principais são a obra Paulo Estevão, né? Olha que interessante. A minha é mais velhinha, Tanise. Eu tenho uma outra bem antiga, essa aqui eu substituí, precisei, né? Temos uma aqui, assim, bem antiga. E a nossa principal fonte é Paulo Estevão. Existem fatos ali nos Atos dos Apóstolos, mas são coisas muito superficiais. Quando nós lemos o Paulo Estevão, nós temos uma ideia da profundidade, foi uma obra trazida por Emmanuel até nós. E nosso próprio irmão Haroldo Dutra, toda a análise que ele faz do caráter e temperamento de Paulo de Tarso é inspirado tanto no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, que o próprio Haroldo traduziu do grego para nós, como principalmente do Paulo Estevão, porque há esses detalhes, essas minúcias.
né, de questões de temperamento dos amigos e tudo mais. E é muito interessante que Haroldo nos diz que Saulo não era um homem compreendido na sua época. Ele vivia entre três mundos. Como disse, quando aparece a apresentação dele na obra Paulo Estevão, lá no ano 35, ele em Jerusalém, esperando um amigo que chegaria à sua casa, e o amigo fala: "Ó, Saulo, como estás bem? Vestido à moda grega?", né? Falando grego, nem parece o mesmo, né? Sendo cidadão romano, e ele diz: "E a lei no coração". A lei que ele fala era a lei dos profetas, a lei antiga de Moisés, que ele guardava com muito zelo. O pai de Paulo, de Saulo, E aí a energia dele, né, Tanise? Por isso a energia dele, né? sim, a energia dele que foi aplicada contra os cristãos com muita veemência. E a gente vê uma coisa interessante também, ele foi criado numa família que ascendeu. O pai dele era um homem de origem simples, construía tapetes, e se tornou um grande comerciante. E na infância ensinou Paulo a arte da tapeçaria, né? Para que ele soubesse de onde vinha, para que ele conhecesse e respeitasse as suas raízes. E nós tomamos isso como uma lição para o cotidiano. Quando temos os nossos filhos, muitas vezes não queremos que eles passem pelo que passamos. É comum os pais dizerem: "Ah, eu passei tais dificuldades, não gostaria que meu filho passasse". É legítimo, mas é importante que ele também aprenda essas atividades manuais, ele saiba dar valor às suas origens, à origem da sua família, às dificuldades que seus antepassados tiveram para chegar àquele momento da vida. É um valor. E agradecer, ter gratidão a esses antepassados, esses espíritos que lutaram tanto, lutaram, amaram, sofreram, e que nos deram a possibilidade dessa reencarnação, de alguma maneira contribuíram com isso. Para conhecer as nossas origens, né? Para a gente não se perder com tanta facilidade pelos caminhos, pelas talvez as oportunidades que surjam, né? E até tratando dessa questão dos antepassados, a gente se remete à família, mas a gente se remete ao próprio presente da doutrina espírita, né? Que a doutrina espírita é conhecida como o cristianismo redivivo, né? Então, olha o que nós temos em mãos, né? E o que nós temos que deixar para as gerações que estão vindo, porque este tema, este título do cristianismo redivivo é justamente pela sua simplicidade, a sua fidelidade doutrinária e aos ensinamentos do Cristo, né? Falando em utilizar os ensinamentos, quando no caminho de Damasco, né, Tanise, aí Saulo encontra o mestre e há toda aquela passagem que todos nós já conhecemos, onde Saulo enxerga uma luz muito forte, acaba perdendo a visão, né, momentaneamente, né, e, e Saulo pergunta, né, mestre, que queres que eu faça, né, e a partir dali, o caminhar de aí sim Paulo, né, ele utiliza os conhecimentos que ele tinha enquanto Saulo, né, só que algumas coisas ele acaba perdendo, ele acaba precisando perder para dar continuidade ao trabalho. Por exemplo, nós reiteramos que enquanto Saulo ele era um homem institucional e enquanto Paulo ele se vê obrigado a deixar todas essas convenções sociais para trás e acabar vivendo como um homem integral, né, na sua simplicidade, né, e por isso, né, o apóstolo dos gentios, para levar a mensagem a quem não tem o conhecimento, porque até então, enquanto Saulo, ele levava o conhecimento para quem tinha o conhecimento na sociedade, né, enquanto Paulo, o caminho é outro, né, minha amiga? A grande diferença é essa. Os outros cristãos, como estavam acostumados a pregar para os hebreus, eram os homens do caminho naquela época, não eram denominados ainda cristãos, eles tinham alguns jargões religiosos, algumas propostas rígidas.
e Saulo não. Saulo, como já tinha uma visão diferenciada, ele era um homem do mundo, depois, mesmo sendo cristão, se tornando um cristão, era um homem que tinha uma visão muito mais ampla do que os demais apóstolos. Isso é uma coisa extremamente compreensível. Os demais apóstolos eram homens que viviam nos vilarejos, viviam da pesca, não tinham conhecimento de outros países. Então, qual é a diferença de Saulo? Ele levava o evangelho de uma forma pura e sem os preconceitos arraigados ao judaísmo, sempre respeitando as origens. Ele trazia a lei no coração, ele respeitava, mas ele sabia que não era necessário, por exemplo, a grande polêmica dele, a circuncisão para que alguém fosse cristão. Ele sabia a diferença da essência da doutrina cristã para as coisas que eram acessórias. E isso, para os demais, era muito difícil. Tiago e Saulo tiveram uma questão, né, muito séria, que por pouco não rompeu o cristianismo na sua origem. Se não fosse a sabedoria de Pedro gerenciar a situação, contornar, silenciar no momento oportuno, talvez nós não tivéssemos hoje o evangelho aqui conosco. Então, não eram simples. Ele tinha já uma visão de que o cristianismo, na sua mais pura expressão, não precisava de determinados rituais. E a gente vai analisando, né, Robson, como o ser humano cai nas mesmas armadilhas, né? Ele já lutava por uma pureza do evangelho, que vai ser conquistada muito depois, e quantas vezes nós, falo nós como espíritos, ao longo de diversas reencarnações, retornando ao campo religioso, como nós nos perdemos, colocando acessórios que não pertencem ao cristianismo. E aí, como tu falavas antes, a nossa doutrina, o espiritismo, se pretende o cristianismo redivivo. Nos foi trazido pela espiritualidade essa proposta religiosa, de sermos nada mais, nada menos do que o cristianismo redivivo. Então, esse cristianismo precisa ser puro, sem rituais que nos prendam, sem preconceitos que nos prendam. Hoje nós vivemos numa época de grandes polarizações políticas e uma série de coisas que desviam, né, o nosso caminho. Então, o espírita, ele deve preocupar-se com a essência, não com as aparências. Essa época, para nós, aos poucos, deve ser superada, a época das aparências. O cristianismo tem que ser amor, empatia, respeito. O próprio Divaldo, ele falou há poucos dias, né, falando sobre essa época que a gente está vivenciando, né, e muitas pessoas angustiadas, nervosas, outras com muita depressão, e outras desesperadas, né, e o Divaldo, ele falava que não importa se tu é ou não é espírita, é preferível que tu não seja espírita, mas com boas obras, do que tu dizer por aí que tu é espírita, mas tu não dá o exemplo de um cristão verdadeiro, né? Então, vem bem ao encontro da fala de Paulo há 2000 anos atrás, né? E essa obra, Paulo e Estevão, este ano de 2021 está completando 70 anos, né, da sua publicação. E parece que ela foi escrita neste ano, né? Então, de tão atual que ela é, né? E uma das essências, né, que a gente acaba estudando bastante na Casa Espírita, né? E isso é um presente, né? Mas a obra nos traz, e a caminhada de Paulo nos traz algumas de suas características. Tanise e Marcelo, que o Marcelo vocês não estão vendo, mas ele está presente aqui conosco. Sempre presente. Algumas características, né, de Paulo, né? Humildade, né? A humildade dele para seguir os desígnios do mestre, empreendendo a divulgação do cristianismo com coisas que a gente não vê hoje. Perseguições, enfermidades, né, doenças, zombarias, desilusões, pessoas que ele confiava e que viraram as costas, deserções, pessoas que cansaram do trabalho e ele prosseguia firme,
né? Pedradas, que hoje a gente não leva pedradas, né? Talvez leva pedradas virtuais, mas não físicas, né? Açoites, prisões, tudo isso ele passou, né? Não 1 ou 2 anos, mas dezenas de anos. E ele seguiu abrindo igrejas e mais igrejas e sustentando com o trabalho por muitos anos essas igrejas. E depois, quando ele não tinha mais condições de peregrinar, ele começou a escrever as famosas cartas, né, Tanise? Sim. Eu achei muito interessante que o Haroldo fala que as cartas, elas deveriam ser lidas, porque Saulo, ele não escreveu as epístolas, foram todas faladas, né? Haroldo até fala que tem esse projeto de contar essas cartas, fazer a leitura. Elas eram faladas, e ali mostra muito o caráter de Paulo. Ele era um homem enérgico e muito amoroso. Ele era pai. Vocês querem que eu vá aí? Eu vou aí. Vocês querem que eu vá com abraços ou que eu vá com a vara? Então, ele tinha essa intimidade com as igrejas, com as pessoas que ele conduzia. Ou seja, ele nunca se considerava alguém acima da igreja. Ele conhecia pessoa por pessoa que fazia parte da comunidade. Ele conhecia as angústias de cada coração. Ele realmente se importava com cada uma daquelas pessoas e com a difusão do evangelho, mas o evangelho para ele não eram números, não eram apenas números de igrejas, eram pessoas amadas do coração dele que ele conduzia. Eu queria só fazer uma correção, Robson, 80 anos de Paulo Estevão. Estamos completando... 1941, exatamente. 80 aninhos. Não, porque eu me lembro bem que nós fizemos algumas atividades na época dos 70 anos. É uma obra com 80 anos. E que foi gasto um recurso espiritual para que ela acontecesse, né? Conta-se que naquela época, Emmanuel teria servido de uma espécie de médium para receber essa mensagem e poder retransmitir. Então, é um presente que nós não sabemos o valor que a espiritualidade nos trouxe. Além de um grande valor literário, porque é uma obra lindíssima, ela é um presente por informações detalhadas e amorosas que ela traz. Tem um trecho ali, quando o Robson fala das dificuldades que os cristãos passavam, que nós passamos, quando Paulo estava passando pelas primeiras decepções. Ele havia encontrado Cristo, foi à casa de um amigo e esse amigo o rejeitou, foi à casa do pai e o pai também o rejeitou, e ele vai procurar Gamaliel. E Gamaliel fala assim: se ele, Jesus, que era puro e inimitável por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões nesse mundo, não é justo aguardemos o repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. E parece que essa frase é, de certa forma, uma forma de movimentar, foi o que levou ele a ter sempre fé e garra para o futuro, para viajar cidade por cidade a pé, mesmo sem recursos, trabalhando humildemente para o próprio sustento, aproveitando a experiência de tecelagem que o pai lhe havia mostrado, né? Tirava recursos para o próprio sustento, não foi sustentado por ninguém, fazia o possível para recolher donativos para levar para a igreja de Jerusalém, que muitas vezes foi uma igreja pobre. Ele cuidou da sustentabilidade da igreja de Jerusalém. Quando percebeu que eles estavam numa penúria material, ele mesmo propôs algumas ações para que melhorasse a condição financeira de toda aquela comunidade cristã. Então, ele era uma pessoa extremamente proativa, né? E jamais se deixava abalar pelo sofrimento, seguia os passos do Cristo. E ele sabia que tudo aquilo, boa parte daquelas situações, haviam sido mesmo por ele plantadas naquela existência, porque ele perseguiu vários lares cristãos, pessoas variadas precisaram fugir da cidade pela perseguição que ele implementou. O primeiro mártir do cristianismo, depois de Jesus Cristo, foi Estevão,
por quem ele antipatizou e era uma alma iluminadíssima. Então, muitas das coisas pelas quais ele passou, ele sabia que eram colheitas. Outras eram simplesmente lavrar o solo com sangue, suor e lágrimas para que a semente do evangelho germinasse e para que hoje essa árvore desse alguns frutos. Nós todos ainda trabalhamos para que esse evangelho frutifique. Acredito que já tenhamos alguns frutos na nossa sociedade, né? Alguns frutos do evangelho já existem por aí, mas nós todos estamos nessa caminhada, como obreiros desse futuro que nós tanto aguardamos, essa nova era, essa transformação pela qual a nossa humanidade vem passando e que daqui a pouco estará aí presente, será o sol brilhando, né, nesse nosso planeta, que nesse momento, como diz a música Aurora, vivemos esse momento de escuridão, mas o parto regenerativo está aqui, né? E aí vem a luz, um momento de alegria, de compreensão entre os homens, que nós tanto aguardamos. Todos nós que estamos vivenciando esse momento, a gente foi convidado e a gente se colocou à disposição para estarmos aqui, né? Então, se nós estamos por aqui, algum motivo bem especial tem. E que esse irmão, Paulo, que continua trabalhando cada vez mais, junto com Barnabé, junto com todos os companheiros da época, eles continuam trabalhando e servem de inspiração para nós, porque o trabalho não cessa jamais, né? O trabalho é permanente, contínuo, e que a gente possa trabalhar com este espírito de Paulo, que, como a Tanise falou, um irmão extremamente afetivo, que conhecia no olhar os seus companheiros, e que a gente jamais perca essa afetividade em toda a jornada que a gente estiver, onde nós estivermos, seja na casa espírita, seja no ambiente de trabalho, seja na sociedade, mas principalmente seja dentro do lar de cada um de nós, que a gente possa se reconhecer pelo olhar, pelo nome, pelo sobrenome, mas sobretudo porque somos irmãos uns dos outros, não importa a crença, não importa o país, não importa a origem, não importa a condição socioeconômica. Este é o grande legado de Paulo, um homem extremamente universalista, né, no mundo da sua época, onde não tinha as facilidades que nós temos hoje, né, Tanise? Ele realmente caminhava pelo mundo afora. Hoje, como o nosso pessoal da inclusão digital, né, Marcelo? O pessoal visita o mundo pela tela do computador. Então, nós temos a facilidade do WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram e por aí vai. Mas não adianta a gente utilizar as ferramentas se não tiver o conteúdo adequado. Então, esses momentos que a nossa União Municipal Espírita disponibiliza, assim como as nossas casas espíritas, a nossa federativa tem disponibilizado, é para nós enchermos o nosso vaso, e Paulo é assim o vaso escolhido, né, Tanise? Para nós enchermos o nosso vaso de bons conteúdos para compartilharmos o amor e a plenitude. É verdade. E E essa... uma coisa importante, assim, que a gente não pode esquecer. O original grego, quando Saulo viu Jesus, a gente sempre tem aquela tradução. Saulo, não recalcitres contra o aguilhão. Mas no original grego seria Saulo, não coiceie o aguilhão. O aguilhão seria aquela espora, né? E o Saulo seria aquele cavalo brabo. Eu acho importante retomar essa lição para todos nós, porque a nossa vida, a nossa reencarnação, se compõe de desafios. E nesse momento estamos nessas fases desafiadoras. Deus, como o Robson trouxe antes, não nos traz. Nós pedimos, provavelmente, a oportunidade de certos aguilhões. O aguilhão dói, mas nós não devemos nos revoltar contra isso. Nós precisamos ter a serenidade. Não podemos ser sendo bem Gaudério, né, esse cavalo chufro, né? Nós precisamos, ao contrário, aceitar as propostas que Deus nos dá, entendendo todas essas dificuldades, todos esses desafios
como grandes oportunidades de crescimento e de amadurecimento. E assim nós vamos, de fato, aproveitar essas benesses que Deus nos traz. Que possamos nos reconhecer uns dos outros pelo trabalho, né? Não precisa perguntar se é católico, evangélico, budista, hinduísta, umbandista, judeu. Possamos reconhecer pelas obras que este é o caminho, né? Este é o caminho, porque somos todos irmãos uns dos outros. Eu acho que é essa a mensagem desta noite, meus amigos. A gente fica extremamente feliz, por um lado, pela oportunidade de trabalho, mas realmente no tempo que a gente se disponibiliza a realizar esse trabalho, a gente não tem como a gente explanar tudo, né? A vontade é que dá de passar a noite inteira falando sobre esses companheiros que virão nas próximas lives a respeito das personalidades do cristianismo e do espiritismo. Mas a gente ficou muito feliz pela oportunidade de tratar um pouquinho a respeito deste irmão, o maior divulgador, o maior vulgarizador do cristianismo, esse nosso companheiro Paulo de Tarso. Então, nós agradecemos a todos por estarem aqui acompanhando as nossas reflexões, acompanhando esse nosso esforço de trazermos, não por completo, como disse nosso irmão Robson, nunca foi nossa intenção que cada um procure, pesquise essas personalidades. E muito obrigada ao UME de Cachoeirinha por essa oportunidade, a todos os trabalhadores envolvidos, nosso irmão Marcelo, nossos parceiros de trabalho, nossos irmãos que sempre divulgam essas atividades. Nós vamos, então, conduzir a prece de encerramento. Senhor Jesus, bons amigos espirituais, agradecemos a oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus para a realização dessa tarefa. Que a espiritualidade maior envolva a cada lar dos nossos irmãos, que cada família seja iluminada e abençoada pela bênção das reflexões que aqui propusemos. Que os espíritos bondosos sempre nos acompanhem, nos protejam e nos encorajem para encararmos os nossos desafios, tal como Saulo. Muito obrigada, Senhor, pela bênção da noite de hoje. Que assim seja. Uma boa noite a todos, meus amigos. Obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. Boa noite.